Salve, salve galera, vamos chegar com todas as informações do Flamengo, que segue se movimentando no mercado da bola. Juninho oficialmente assina por 4 temporadas com o clube carioca, será o substituto de Gabigol, né? Atacante que foi para o Cruzeiro e que agora o Flamengo repôs essa peça aí muito importante, né? O Flamengo que Pedro está machucado, Luiz Araújo está voltando aos poucos, Cebolinha machucado, então precisava de um nome para o ataque, então contrato assinado com Juninho. Temos informações importantes sobre Jorginho, volante de 33 anos, que defende o Arsenal da Inglaterra. Vamos também trazer notícias sobre o lateral direito Danilo, da seleção brasileira, jogou na Juventus, jogou também no Real Madrid, enfim, o seu currículo no futebol europeu é vasto. Seria um bom reforço para a lateral direita do Flamengo? Temos que levar em consideração que o Wesley vai ser vendido ou nessa janela ou na próxima. O lateral direito está em alta, terminou como sendo o melhor da posição no Brasileirão, portanto, é mais do que natural que o Flamengo consiga uma venda muito boa com o craque. Então, essas e outras informações vamos trazer agora aqui em nosso canal. Link do canal SBT Rio ficará na descrição como forma de créditos. Portanto, tudo sobre o nosso Mengão agora. Olha o hino tocando do Flamengo, pode pintar um reforço de peso, jogador de seleção brasileira. Tá na mira do Flamengo. Vene Casagrande, boa tarde pra você. Quem é esse jogador, Vene? Boa tarde, Flavinho. Boa tarde, Pedrosa. Esse jogador é um velho conhecido da torcida do Flamengo, porque a todo momento, em toda janela de transferência, o nome dele é especulado no Flamengo. Trata-se do Danilo, que na seleção brasileira joga como lateral direito, mas na Juventus, a equipe que ele estava defendendo, ele já estava atuando como zagueiro. Dizer que tem negociação seria mentira da minha parte. Não tem negociação. Eu vou explicar aquilo que no Flamengo me explicaram. Um empresário, que não necessariamente é o empresário dele, ofereceu ele ao Flamengo. E o Flamengo, obviamente, como está de olho no mercado, e não seria um jogador que custaria caro em transferência, pelo contrário... Ele acabou o contrato. Porque ele vai acabar o contrato, ele não vai renovar, vai ficar livre. Teoricamente, você só negocia salário e luvas ali para pagar esse jogador. O Flamengo, como faz com todo mundo, beleza, ele foi oferecido quanto ele quer. Ele realmente quer voltar ao futebol brasileiro? Porque ele tem proposta de outros clubes da Europa, como o Napoli e o Olympique de Marseille. Ele quer voltar para o futebol brasileiro? Então, nesse momento, não tem uma negociação. O Flamengo demonstrou interesse a esses empresários que ofereceram o nome ao Flamengo. O Flamengo, beleza, se vocês quiserem voltar para o futebol brasileiro, a gente abre uma negociação aqui, a gente tem interesse. Ah, mas seria para a lateral direita? Não, o Flamengo entende que seria para a zaga já. Não seria um reforço para a lateral direita. Seria, teoricamente, um reforço para o lugar do Fabrício Bruno, que acabou de ser vendido ao Cruzeiro. Então, dizer que tem negociação, eu estaria mentindo pelo menos do que eu ouvi do lado do Flamengo. Mas o Flamengo sim tem interesse na contratação do Danilo, enxerga um bom jogador, embora com idade avançada, mas seria um jogador que iria performar na visão deles aqui no futebol brasileiro tranquilamente. Então, assim, é acompanhar. A gente pode ter novidade nos próximos dias? Sim, podemos ter novidade. Mas o meu receio é criar uma falsa expectativa no torcedor do Flamengo por conta desse momento, porque muita gente está aí ansiosa por contratação do Flamengo. O Flamengo está sendo cauteloso nesse mercado da bola por motivos óbvios, e a gente já vem falando isso aqui, por conta do fluxo de caixa. Não tem muito dinheiro para fazer contratação de peso. Essa contratação seria de peso para o futebol brasileiro? Sim. Custaria alto? Não, porque você só negociaria salário e luvas ali, mas não seria, obviamente, um salário baixo. Isso a gente precisa mencionar. Olha, se um representante do jogador, enfim, vai ao Flamengo oferecer, certamente o Danilo deu esse aval, né? A gente dá para fazer essa leitura que alguém que representa o Danilo foi lá no Flamengo, ofereceu o jogador, certamente o Danilo falou, olha, vai lá porque para mim é uma boa jogar no Flamengo. O cara vem de graça, todo jogador tem vontade, deseja e sonha atuar pelo Flamengo. Pode pintar aí alguma coisa, de repente um acerto, salário... Olha, eu acho que pode ir para frente. O Pedrosa, o Vasco também chegou a sondar, eu não lembro o que emperrou aí a situação, mas chegou a pensar também no Danilo. Seria uma boa para o Flamengo, Pedrosa? Boa tarde. Boa tarde, Vinique. Boa tarde, Vene. Foi no final do ano passado, o Vasco chegou a, por exemplo, enviar representantes
para conhecer o projeto do Danilo em Bicas, conversou com representantes, com pessoas ligadas ao atleta, mas naquele momento ele não tinha saída decretada ainda da Juventus pelo Thiago Motta. E aí ficou mais difícil, mas desde aquela época, trazendo informação aqui também... Final do ano passado, do retrasado, agora? Do passado mesmo. Então tem pouco tempo. É, exatamente. Mas desde aquela época, o Danilo já tinha uma preferência entre o Flamengo e o Santos para voltar ao Brasil. Ele agradeceu o contato do Vasco, as pessoas que estavam representando ele, gostaram muito da proposta que o Vasco fez, mas ele realmente queria voltar para o futebol brasileiro, se fosse para voltar Santos ou Flamengo. Então, é totalmente natural o que está acontecendo nesse início de temporada. Acho que seria uma ótima contratação, um jogador que pode jogar de lateral direito, que estava até o momento com a seleção brasileira, sendo capitão, pode jogar de zagueiro também, um terceiro zagueiro, e viria para fazer essa função aí que muitas vezes o Fabrício Bruno fez de reserva do imediato, né? Eu acho que o Danilo, se viesse para o Flamengo, disputaria firme por uma vaga nessa dupla de zaga titular ou até mesmo nessa lateral direita em caso de venda do Wesley, por exemplo, que para mim acho que é a próxima bola da vez aí para encher os cofres do Flamengo. Então assim, para o Flamengo ou para qualquer clube do Brasil, o Danilo seria uma ótima contratação. Pessoal, a gente está falando de um jogador que há pouco tempo aí, nas últimas convocações, ele foi convocado para jogar como lateral direito na seleção brasileira, né? Que na Juventus ele joga. Tudo bem que a gente pode discordar, mas é um cara que, como lateral direito, foi o lateral direito titular da seleção brasileira recentemente em amistosos. O Paquito me confidenciou aqui, eu não sabia que o Danilo já declarou que é rubro-negro. Eu achei isso muito cauteloso, menino. Não vai pra frente essa história aí? E por que não pode jogar na lateral direita se ele é convocado pra seleção pra jogar ali? Essa pergunta você tem que fazer ao José Boto e ao Felipe Luiz, eles não pra mim. Na zaga. Eu só estou passando aquilo que eu apurei no Flamengo, que eles olham o jogador como zagueiro. Mas óbvio que, eventualmente, ele pode quebrar o galho como lateral direito. Embora eu não concorde com o Dorival Júnior convocando o Danilo para ser lateral direito e até mesmo capitão, titular na seleção brasileira, mas ele pode fazer essa função quebrando o galho. Eu acho que ele pode render muito mais aqui, caso ele venha para o Flamengo, como zagueiro. Até porque o Flamengo precisa de um zagueiro. O Flamengo vendeu o Fabrício Bruno, precisa repor isso. E o Danilo já vem atuando como zagueiro na Juventus. Então, acho que está certa a visão, a prioridade é ele ser zagueiro e pode quebrar um galho como lateral direito. Eu gosto de definir essa situação do Danilo como oportunidade de mercado, porque é um jogador que fica livre no mercado, você não precisa fazer um grande investimento, repito, só negocia salário e luva, obviamente não seria um salário baixo, mas é uma oportunidade de mercado maravilhosa. E aí muita gente vai falar assim, nossa, mas o Flamengo disse que não iria contratar medalhões, que não iria fazer investimento pesado. Não vai fazer investimento pesado se o Danilo de fato for contratado. Repito, o salário não é baixo, o salário vai ser alto. Arrisco a dizer que seria um dos maiores salários do atual elenco do Flamengo. Mas vale a pena o investimento? No meu ponto de vista, vale. Porque é um jogador que tem muito a render ainda, tem muita coisa para dar ainda para o futebol brasileiro, caso ele volte para o futebol brasileiro. E o Flamengo está precisando. É isso. Precisa de um zagueiro. Precisa. Mas, porém, todavia, entretanto, tem gente já cornetando, precisa de zagueiro? Eu vou ser bem sincero. O zagueiro precisa, tem dois lá de confiança. Embora eu goste muito do Cleiton, mas ele ainda não está pronto para assumir essa função de reserva imediato da dupla Léo Ortiz e Léo Pereira. Eu vejo o Flamengo muito calmo no mercado nessa reposição ao Fabrício Bruno. Isso tem que ser prioridade, porque o Léo Pereira é um jogador que tem muitos problemas físicos. A todo momento ele sente um problema muscular. Beleza, tu vai ficar contando com o Léo Pereira e o Léo Ortiz a temporada inteira? Não dá. Eu entendo o Flamengo ter calma, ter cautela. Não temos pressa para não errar, mas precisa sim contratar um zagueiro um quanto antes, já nessa janela de transferência. Agora, você estava falando e tem um corneteiro, apareceu aí uma frasezinha embaixo aí, que agora está aqui no vídeo de novo, o Danilo que fica bem longe do meu Mengão. Ô Pedrosa, o cara nem chegou, nem começou a negociação e o rubro-negro já, cornetando, querendo ele longe. Eu acho que para a seleção brasileira a gente pode até discutir uma convocação, né? A seleção brasileira estão os melhores. Respeito o Dorival Júnior, mas eu não sei se eu levaria o Danilo para a seleção. Mas num clube, num time, aí o Danilo tem vaga, né? Sem dúvida alguma. Não tem como ficar só com a impressão do Danilo da seleção brasileira e não entender que ele é um grande jogador. Bom, o cara joga na Juventus. Ele é um atleta que estava na Juventus, que tem experiência internacional, jogou no Real Madrid, jogou no Manchester City. Olha o currículo do Danilo aí para você entender o tamanho desse jogador.
Então, sem dúvida alguma, acho que para o Flamengo, e repito, para qualquer clube brasileiro, o Danilo seria uma ótima contratação. Jogador de calibre, jogador de liderança, jogador de experiência, muito bom jogador, multifuncional, tem que contratar, na minha visão, o Flamengo. E tem uma curiosidade, né? Se eu não me engano, o Paquito pode até confirmar, ele jogou com o Alexandre no Santos. Foi, no Porto e no Juventus. Na seleção brasileira. Pode voltar a fazer parceria com o Flamengo agora. Né? Com certeza. Jogaram juntos no Santos, no Porto e na Juve. Eles foram campeões da Libertadores juntos. Isso com certeza. E na chegada do Alexandro lá, eu estava lá na coletiva no Ninho do Urubu, o pessoal, claro, que falou, e aí, o Danilo não vem, teu amigo? Ele falou, pô, vou ligar para ele, é para ontem. A gente se fala sempre. E claro que o Alexandro ia colocar uma pilha, ia falar, eles são amigos. E o Alcaraz jogou com eles na Juventus. Também, né? Também. Teve isso. Ih, tô achando que o negócio vai dar samba aí. Imagina o grupo de WhatsApp. A resenha é boa, hein? E outro cara de seleção brasileira, só que da seleção italiana, o Jorginho. O Vene trouxe ontem do interesse e tem atualização, negociação. Esse já tá mais avançado, não tá, Vene? Não, fala aí do Jorginho. Esse também não tem negociação e eu arrisco a dizer que se eu tivesse que fazer um comparativo entre as duas situações, o Danilo hoje é muito mais fácil de contratar do que o próprio Jorginho. Eu acredito que o Jorginho não vai brigar em nenhum momento para poder sair agora de maneira imediata do Arsenal, pelo contrário. Pô, tá bem no Campeonato Inglês. Pois é, e o Flamengo ainda teria que convencê-lo a vir para o futebol brasileiro e ele convencer a família a vir para o Brasil. Mais difícil. Seria uma mudança, digamos assim, pesada, né, na vida dessas pessoas. De repente você bota uma cláusula ali, beleza, se vocês não se adaptarem, vocês podem voltar de graça para a Europa. Enfim, isso é uma negociação, mas, repito, se eu tiver que botar aí as duas situações, eu acho que o Danilo é muito mais fácil de acontecer do que o próprio Jorginho. Mas aí eu já prefiro o Jorginho, hein, Pedrosa? Posições diferentes, eu acho que são jogadores diferentes também. O Jorginho é volante, o Jorginho é um cara que consegue achar passe na verticalidade, é um cara que está sempre construindo o jogo, dá outra dinâmica para o meio campo. O Danilo já é um jogador que vai jogar mais no setor defensivo. Não tem nem como a gente comparar esses dois atletas. Se fossem da mesma posição, tudo bem. Mas eu concordo com o Verinha, é muito mais fácil você trazer o Danilo, até pela vontade do Danilo mesmo de jogar no Flamengo, de voltar ao futebol brasileiro, de ser declarado rubro-negro, de atuar por aqui. Eu acho que o Danilo seria uma contratação muito mais viável. Para o meio do ano, tenta o Jorginho novamente. Gente, se eu sou o Danilo, eu venho agora. Eu venho também. Ele vai esperar mais um Clube do coração, futebol cara flamenguista. Eu não tenho essa informação. Paquito tá me garantindo que o cara já falou que é flamenguista. Paquito é confiável. Então, assim, o cara se diz Flamengo, vai ficar livre no mercado. Pô, é uma posição que o Flamengo de fato está precisando. Ele, como o Pedrosa mencionou aqui, ele vai brigar pela titularidade. Exatamente. Então, o que falta para o Danilo querer vir para o Flamengo? A não ser que ele seja apaixonado pela vida que ele tem lá na Europa. Depende muito também, né? De repente o cara não quer voltar para o futebol. Família, isso conta muito. Família. Por exemplo, Fabrício Bruno não aceitou ir para o futebol inglês por conta da família. Na época a esposa não queria. E aí, você vai julgar? Não, ele não tomou uma decisão sozinho. Ele tem pessoas ao redor dele. Então é isso aí, galera. Link do canal SBT Rio na descrição como forma de créditos. Vamos trazer informações importantes, destacando a possibilidade de Danilo, lateral direito, vestir a camisa do Flamengo. E com esse desejo do clube carioca encontrar com o jogador nesta temporada, é mais do que normal que outros clubes também tenham esse mesmo desejo. O Santos entrou na briga para contratar Danilo. É claro que o Flamengo não fará leilão. Se de fato tiver interesse na contratação do lateral direito, vai fazer uma proposta, e se a proposta do Santos for melhor, penso eu que o Flamengo não vai aumentar. Santos envia proposta por Danilo e entra na disputa com o Flamengo pela contratação de lateral. Lateral negocia rescisão com a Juventus para ficar livre no mercado. Danilo entrou no radar do Flamengo desde a última janela de transferências, mas o jogador ainda não recebeu nenhuma proposta rubro-negra. O Santos, por outro lado, quer a contratação do lateral e enviou uma proposta para ter o defensor deste ano. Lembramos que nesse momento o Flamengo apenas sondou o jogador, e de acordo com informações, o empresário sinalizou positivamente de que o jogador está de saída da Juventus da Itália. E com isso o Flamengo agora tomará as próximas providências. É claro, fazer uma proposta pelo lateral e mostrar que o projeto rubro-negro é mais viável aqui no futebol brasileiro do que qualquer uma outra equipe.
Segundo informação do portal UOL, o Santos entende que a probabilidade de Danilo não aceitar a proposta é grande, visto que o lateral tem oferta do Napoli nas mãos. Além disso, a ideia do jogador é permanecer na Europa, pois acredita ainda ter mercado entre os clubes do velho continente, né? Como ele tem uma proposta do Napoli, né? Vamos ver quais são os valores que o Flamengo poderá chegar próximo a essa proposta. E de fato não tem como bater com o futebol europeu. O Flamengo pode até oferecer uma proposta vantajosa para ele, mas penso eu que na Europa será até melhor. O Santos, no entanto, entende que pode convencer Danilo a voltar ao Brasil, tendo um dos maiores salários do time do futebol brasileiro. O atleta chegaria como uma grande contratação para a temporada, abrindo portas para outros jogadores assinarem com a equipe paulista. Para vestir a camisa do Santos, penso eu que Danilo vai pensar 1000 vezes antes de aceitar. Não é porque o Santos não seja uma grande equipe, é sim, mas com relação a outras propostas que ele tem nesse momento, ele vai priorizar quem for melhor. Vale destacar que, em informações do jornalista Dimásio, o Flamengo também enviou uma proposta para contratar Danilo. O atleta, inclusive, balançou com a oferta rubro-negra e analisa se retorna ao Brasil ou permanece na Itália para jogar no Napoli. Atualmente, Danilo tem contrato com a Juventus até junho de 25. O time italiano, no entanto, não pretende ter o jogador até o final da temporada e aceita rescindir o contrato com o atleta. Sendo assim, o lateral espera se tornar agente livre nas próximas semanas e decidir por qual equipe irá jogar. Se o Flamengo, de fato, tem interesse na venda do lateral direito Wesley, tem que repor essa peça, pois Varela não tem condições, já mostrou isso, de ser o lateral direito do Flamengo titular. Então vamos torcer que, se os planos do Flamengo é vender o Wesley, que ele contrate logo o lateral direito Danilo e que assim o nosso Mengão já tem essa peça de reposição mais próxima possível de acerto. Na sua opinião, Danilo seria um substituto ideal caso o Wesley seja vendido? Chega, participa e deixa a sua opinião nos comentários.